Olá meninas, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar o nosso segundo podcast da série Bem-aventurada aqui no nosso Ministério Cafezinho da Tarde. Para você que é nova no Ministério, os nossos encontros são muito informais. Nós sentamos aqui ao redor de uma mesa e nós conversamos como se estivéssemos tomando café juntinhas, conversando e aprendendo um pouco mais sobre temas específicos. Bem-aventurada é um estudo sobre a maternidade intencional. Então, nós fazemos meditações em diferentes tópicos estudados em livros e referências bíblicas nesse assunto. O estudo de hoje, ele tem como alvo a cultura materna. Você já ouviu falar de cultura materna? Você sabe como a cultura materna pode abençoar a tua maternidade? Então vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho sobre esse tópico. Eu vou iniciar o nosso tempo com uma oração. Senhor Deus, obrigada por esse dia, obrigada pelas coisas que podemos fazer com as nossas mãos. Nos abençoa, Senhor, que a gente possa ter discernimento e que a gente possa aprender cada dia mais de como utilizar o nosso tempo de uma forma eficaz e de uma forma que te agrada. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor é e faz na nossa vida. Amém. Então, meninas, esse podcast ele vai englobar 2 livros em um tópico. O tópico Cultura Materna veio na minha vida através de Karen Andreola, e o desejo de aprender sobre o que eu, Karina, poderia fazer para encorajar a minha própria vida e abençoar a minha vida para que eu pudesse derramar na vida dos meus filhos. Outras mulheres também me abençoaram. Elizabeth George, através do seu livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, né, que não está incluso nesse estudo, começou a abrir a minha mente nesse tópico. Karen Andreola, ela tem um capítulo no livro Charlotte Mason Companion e um livro específico que está dentro desse estudo, que é o Mother Culture, que é a cultura materna. E Sally Clarkson fala um pouco desse tempo que a mãe precisa ter para estar crescendo intelectualmente no Senhor e fisicamente em suas habilidades. Esse tópico cultura materna, ele está totalmente ligado ao crescimento da mãe, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. É o tempo que a mãe vai dedicar para abençoar a si mesma. Nós mães temos que passar muito tempo da nossa vida focado nos outros, né? Nos nossos filhos, no nosso marido, pensando o que é melhor para eles. A mulher de Provérbios 31 faz bem para o seu marido, né? E nunca o mal. Então a gente está sempre pensando no bem dos outros. Mas quando é que o nosso bem torna-se prioridade? Qual é essa linha fina que existe entre o cuidar de si e o egoísmo? É isso que eu vou estar conversando com vocês hoje no tópico cultura materna. A referência que eu quero destacar hoje é 1 Tessalonicenses 4:11. Ele diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Eu fui no dicionário pesquisar os significados e os sinônimos do que é ter uma vida tranquila. E eu vou ler isso para vocês neste momento. Significado: que mostra quietude, calma, falta de agitação, que não tem movimento, está em repouso, cuja existência está assegurada. Quantas vezes nós achamos que estar em repouso é perda de tempo? A mãe, ela tem sempre que estar fazendo alguma coisa. Esse foi um pensamento que eu tinha continuamente na minha vida, desde que eu iniciei esse processo de ser mãe. Desde fazer o berçário da criança até ensiná-la,
alimentação estava sempre um passo à frente de tudo. Inclusive com a própria educação no lar, pesquisando desde a Bela Bebê, métodos, currículos. Mas, gente, é realmente necessário? Qual seria essa linha fina entre o zelo, a antecipação e uma ansiedade? Qual seria esse zelo, essa linha fina entre o cuidar da casa e estar excessivamente agitada? É isso que eu comecei a meditar nesse tempo e aprender mais sobre esse tempo específico que a mãe precisa para si. Eu também li um livro um tempo atrás que falava o que toda mãe precisa, e tinha um capítulo específico sobre amizades, um capítulo específico sobre tempo para si, atividade física, enfim. Era de Elisa esse livro. E foi muito importante para mim, porque me ajudou a ter esse conhecimento que eu precisava dessas coisas. Só não sabia como incluí-las na minha vida de uma forma efetiva. Eu sentia que dentro de mim eu tinha uma água agitada, turva. Eu nunca vou esquecer quando eu estava fazendo um dos estudos passados, ele falava da questão de Jesus orando no Getsemane e falava assim, que a alma dele, a palavra que usava é que a alma dele estava agitada, estava turva, como ondas no mar, né? Esse seria o significado desse termo. E era assim que eu me sentia com relação à minha casa, às minhas culpas, a minha questão emocional. E eu não sabia como ir deste sentimento e como eu poderia fazer a ponte daí para o que 1 Pedro fala, que eu deveria ter um espírito manso e tranquilo. Como ter um espírito manso e tranquilo se o meu coração estava turvo? Eu não tenho como transbordar tranquilidade com um coração turvo. Alguns dos sinônimos de vida tranquila, né, de tranquilidade, são manso, justamente como fala em 1 Pedro, sereno, equilibrado, brando, moderado, pacífico, quieto e repousado. Como eu poderia chegar a este espírito manso e tranquilo? Será que não era parte de mim? Será que eu fui criada para não ser mansa e tranquila? Mas se essa era a verdade, por que estaria pedindo disso para mim nas escrituras? Foi daí, gente, que eu fui aprendendo os passos que eu vou dar para vocês agora, que me trouxeram aonde eu estou hoje, que é conseguir usufruir desse espírito manso e tranquilo que Deus vem transformando na minha vida. Cultura materna é esse tempo que eu tiro para o meu crescimento. A primeira coisa que você precisa entender é que você vai precisar dizer não para o bom e dizer sim para o excelente. Muitas vezes o excelente na tua vida vai ser ficar em casa e descansar quando o teu corpo está pedindo descanso. Vai ser não fazer a próxima tarefa da tua lista, deixar ela descansar e esperar. Eu sei que isso não é fácil, porque para mim também não é. Mas se você não se prioriza, o teu corpo vai te obrigar a priorizar. Então, muito melhor seria se você se organizasse e tirasse esses tempos para si. E para a tua família, né? Prioritariamente. Dizer não. Quantas vezes eu precisei dizer não para pessoas que pediram para fazer podcasts comigo ou ao vivo e eu dizer, gente, hoje eu não posso, eu estou priorizando a minha família. Para ter energia para fazer determinada atividade, eu preciso descansar depois de ensiná-los de manhã. Então, tudo é questão de prioridade. Esse tempo, para mim, pode ser muitas coisas. Eu posso simplesmente deitar e assistir um programa de TV que eu gosto. Principalmente, né, dedicar-me à oração e à leitura das escrituras ou ouvir as escrituras. Ler livros de edificação de propósito semelhantes ao meu, que vão me dar ideias práticas, como esse tempo que você está tendo aqui agora escutando esse podcast. Estar ao redor de pessoas que te fazem bem, que agregam aos teus preceitos, às tuas convicções, pessoas que são encorajadoras na tua vida.
seria simplificar as tarefas da tua casa, encontrar maneiras efetivas, né? No meu caso, eu tenho feito uma pequena atividade todos os dias para crescer o meu lar, uma para crescer a mim, uma para estar conectada emocionalmente, fisicamente, espiritualmente aos meus filhos e uma ao meu marido. Então, essas são as minhas 4 prioridades. Eu tenho que fazer uma coisa pelo lar por dia, uma por mim, uma para os meus filhos e uma para o meu marido. Dessa forma, o pouco de energia que eu tenho por conta da fibromialgia é dividida de uma forma específica e que não cause perda para ninguém, né? Isso significa que muitas vezes a roupa vai esperar para ser dobrada. Por quê? Porque naquele dia, qual é a prioridade da minha casa naquele dia? Às vezes vai ser como hoje, que eu esteja bem de saúde. Então, eu estou me recuperando, eu estou em crise. Então, eu descansar, né? Eu estar aqui sentadinha com a minha bolsa térmica, conversando com vocês, que é o que eu posso fazer hoje. O tempo para mim, entendeu? Então, o meu tempo para mim vai ser diferentes coisas, diferentes dias, né? Não vai ser a mesma forma de bolo todos os dias, a mesma receita de bolo todos os dias. Esperar em Deus e apreciar sua presença, seja através da leitura das escrituras, seja através do louvor, seja através de poder testemunhar para outros, como eu estou fazendo aqui com vocês. Essa presença de Deus na minha vida é o meditar, trazer à memória o que dá esperança, o que Deus tem feito por mim, que mesmo hoje sendo um dia difícil fisicamente para mim, eu tenho muitas bênçãos. Outra coisa que tem me ajudado bastante, gente, é aproveitar tempo na natureza. Esse tempo na natureza não significa necessariamente estar do lado de fora da casa. Eu medito muito olhando pelas minhas janelas, eu olho para o céu, eu aprecio os animaizinhos que Deus tem colocado na minha vida. Eu aprecio documentários que mostram, né, a criação de Deus. E eu medito no que Deus faz, as mudanças das estações, o que Deus planejou para o mundo, né? A natureza que Ele fez, porque a natureza, ela declara a glória de Deus, né? Então isso é uma coisa que me acalma muito, tem sido muito importante. E quando eu posso, tenho saúde e o clima permite, fazer caminhadas na natureza. Eu vou muito para a praia aqui no verão, olhar as ondas, é uma coisa que me acalma. Então eu estou buscando sempre coisas que me acalmam. Expressar a gentileza no agir é uma coisa também que tem sido muito importante para mim. Tentar me expressar de uma forma branda, mesmo agitada. E quando eu estou agitada, quando o meu coração está agitado, eu poder falar: filha, filho, eu não tô bem. Você deixa eu quietinha, por favor. Eu não tô bem hoje. Deixa eu descansar. Vamos tentar encontrar coisas que você possa fazer hoje que sejam mais independentes. Eu estou dizendo isso, eu tenho um filho de 5 e uma filha de 8. Quando eles eram bebê, era mais difícil. Eu achava que eu nunca ia conseguir chegar onde eu estou hoje com bebês. E realmente talvez não era uma fase de eu conseguir chegar. Mas dentro daquela situação com bebês, eu conseguia encontrar, naquele período, espaços de refrigério. Não era uma vida de refrigério, mas eu estava me trazendo esse refrigério através dos estudos do cafezinho, através da minha amizade com as meninas, através de um café que eu poderia tomar com uma amiga, os cafezinhos da tarde que eu tinha na minha casa, quando tinha bebê, os cafezinhos na igreja que eu ensinava. Então, o tempo que eu coloria, eu sempre estava tentando buscar esse tempo para mim, essas situações de gentileza no agir. E amizades encorajadoras, é outro ponto importante nesse tempo de cultura materna, né? Eu tento estar próximo de mulheres que tenham o mesmo propósito que eu e de mulheres que eu caminho junta na fé. Então, eu tenho muitas amigas que Deus tem me dado a oportunidade de conhecer através do próprio ministério, que tem me encorajado, que tem orado por mim. E a cultura materna, gente, ela vai desde você fazer um ponto cruz, se isso trazer crescimento para você de alguma forma,
a você meditar numa música, no louvor, numa música instrumental, fazer uma caminhada ao redor do seu quarteirão. É você ter esse tempo para você permitir que tua alma descanse em Deus. Isso é cultura materna para mim. E eu quero trazer esse conceito para vocês, para que vocês possam meditar nisso. Karina, o que é que a cultura materna tem mudado na sua vida? Eu tenho conseguido compreender quando a minha alma está começando a se agitar e me dar a oportunidade de descansar. Os meus óleos essenciais também têm sido muito importante para mim, já que eu fiz um estudo sobre o uso, né, a mistura dos óleos, e eu também fui acompanhada com um aromaterapeuta durante 2 anos. Então, hoje eu consigo utilizar um óleo para que ele me acalme, ter esse tempo de refrigério durante o dia. E não é um tempo só, gente. No meu caso, eu faço pequenos blocos de tempo. Eu acordo, faço alguma coisa por mim, ensino meus filhos. Se eu estou me agitando muito no ensino, eu paro a aula, venho, descanso um pouco, volto. Eu já não me cobro tanto a ter que continuamente transbordar. Eu preciso fazer com que a minha alma se aquiete em Deus, sabe? E hoje eu estou tendo menos crises de fibromialgia por conta disso, porque minha alma está mais tranquila. Eu consigo compreender e visualizar, né, experimentar o que é essa vida mansa e tranquila que o Senhor deseja. E eu vejo realmente que é um esforço. Como 1 Tessalonicenses fala, nós devemos nos esforçar. Eu consigo tratar com mais gentileza meu esposo e meus filhos, porque minha alma está quieta. E eu consigo equilibrar, né, as minhas responsabilidades, dizer não realmente para o que é bom e sim para o que é excelente. E eu tenho certeza que esses frutos, eles vão vir com o tempo. Eu me permiti a poder priorizar os frutos a longo prazo, que são melhores, né, do que os frutos a curto prazo, que são as pequenas conquistas que eu poderia ter e me agoniar e tentar fazer as coisas agora, mas que eu perderia muita saúde, muito tempo especial com os meus filhos se minha alma não tivesse quieta. Eles perderiam uma mãe equilibrada, uma mãe mansa, que é muito importante também, né? Vendo a questão do outro. E é isso, gente. Eu espero que esse podcast tenha te encorajado na questão da cultura materna e que você possa estar se encorajando, se esforçando para ter uma vida tranquila. Uma vida tranquila que vai te trazer frutos aí no teu lar, que serão de colheita abençoada para ti e para tua família. Um beijo, eu vejo vocês no próximo podcast. Tchau, tchau.